E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos que a gente vai abordar e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball e nessa temporada o aplicativo está transmitindo de forma gratuita e exclusiva o campeonato alemão. Para assistir os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E sempre é bom lembrar que o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Começo com a pergunta do Rinaldo Vinícius. Qual seria a sua preferência para um novo comprador do nosso clube? Uma pessoa que seja de fora do país ou talvez um bilionário que seja aqui do país mesmo que já conheça a nossa torcida e o clube? Rinaldo, obrigado pela pergunta. Antes de falar da minha preferência, é importante lembrar que o Pedro Mesquita, o camarada da XP Investimentos, falou que todos os potenciais interessados na compra do Cruzeiro são de fora do Brasil. Então mesmo se eu preferisse, não existe a possibilidade do Cruzeiro ser comprado por algum bilionário brasileiro. Partindo do princípio que o Pedro está falando a verdade, então todos os potenciais investidores são gringos. E eu prefiro que seja assim, tá? Justamente porque qualquer potencial investidor do Cruzeiro brasileiro, naturalmente ele já vai ser um agente que tá ligado politicamente às pessoas que mandam no clube há tanto tempo. Eu vou citar o exemplo aqui do Vitório Medioli e do Pedro Lourenço, mas qualquer outro que vocês pensarem aí, bilionário, cruzeirense e tudo mais, tem relação e tem ligação com o Sérgio, com o Perrella, com essa galera toda, né? O Pedrinho, o Pedro Lourenço, que já ajudou tantas vezes o nosso clube, teve envolvido recentemente aí numa moção para mudar aquele grupo do conselho que votaria, né, a expulsão dos conselheiros que foram remunerados na época do Wagner e Thair, e o camarada que foi expulso do conselho, inclusive, saiu disparando contra o Pedro Lourenço, dizendo que ele se envolveu nessa história para proteger o Gustavo Perrella, filho do Zezé, que eles têm relações próximas. O próprio Vitório Medioli falou na época do rebaixamento, né, quando inclusive disseram que ele seria o CEO do Cruzeiro e tudo mais, mas se você pegar bem para reparar as entrevistas dele quando ele fala do Cruzeiro, você vê que existe muita relação próxima entre essas pessoas. E seja por uma relação pessoal, política, profissional, seja como for, eu acho que o Cruzeiro precisa se livrar dessas famílias, digamos assim, e para mim a melhor coisa que pode acontecer com o Cruzeiro é que o dono seja alguém que não tem nada a ver com o Perrella, nem com ninguém que o cerque. Se não for pedir demais, eu gostaria que o novo dono do Cruzeiro não seja nenhum assassino, né? Mas eu não tenho grandes esperanças com relação a isso, porque bilionários dispostos a investir no futebol não são as pessoas que têm aí os passados mais bonitos que a gente pode imaginar. Amanhã, sexta-feira, vai ter a votação no conselho, né? Para ter a possibilidade de venda de até 90%, e eu só torço para que esse processo seja bem conduzido e que o Cruzeiro, a partir de 2022, seja bem administrado. Porque eu não sei até que ponto a instituição vai resistir a tanto desmando, a tanto erro ou coisa pior, né? E a torcida tá muito machucada, cara. Tá na hora do Cruzeiro voltar a ter um time forte. O Arthur Martins pergunta: com esses pacotes de reforços chegando ao Cruzeiro, muita gente está comparando com 2013 e 14, onde estavam chegando jogadores duvidosos em grande número e na época o futebol era gerido pelo Matos. Mas em 2013 e 14 os reforços em um primeiro momento foram vistos como incógnitas mesmo? Arthur, obrigado pela pergunta. Eu acho que o momento atual a gente pode traçar um paralelo com 2013, tá? Com 2014 não, justamente porque a gente já tinha uma base campeã brasileira e os jogadores que chegaram em 2014 apenas reforçaram essa estrutura e foram contratações de jogadores que já tinham certo renome. Mas vamos comparar então o que a gente está fazendo agora com os nomes que vieram em 2013. A principal barca de contratações do Cruzeiro na época está nessa foto aí. O Paulão veio emprestado do futebol chinês, tinha passado sem grande brilho pelo Grêmio. O Newton foi uma boa contratação, vinha de ótima temporada pelo Vasco. O Nirley, assim como o Luca, foram jogadores que tinham feito boa Série B pelo Criciúma, subido de divisão e vieram por empréstimo. O Raposão já estava por aqui mesmo. O Bruno Rodrigo veio do Santos como um jogador que não era um titular absoluto, mas jogava bastante. Diego Souza, que até hoje é um jogador de certo renome, ele veio pro Cruzeiro depois de uma passagem meio frustrada pela Arábia Saudita. Ricardo Goulart e Egídio vieram como jogadores de destaque no título da Série B pelo Goiás. O volante Wellington chegou com expectativa de jogar depois de ter feito um bom ano no Vitória. E o Henrique veio pro Cruzeiro para se recuperar de lesão e diretamente envolvido com o Santos na troca
troca que levou para a Vila o Montijo. Nesse bonde aí a gente vê que o Cruzeiro fez muitas apostas, jogadores que tinham se destacado na Série B do Campeonato Brasileiro, e teve também um ou outro nome mais importante. Eu destacaria o Diego Souza e o Newton. Mas poucos dias depois foram apresentados o Everton Ribeiro, que tinha feito espetacular temporada no Coritiba, e o Dagoberto, que veio do Internacional, mas já era um jogador de renome. E quando a gente compara essa barca de 2013 com os nomes que foram anunciados até esse momento agora em 2021/2022, o mercado que o Cruzeiro fez em 2013 foi muito melhor. A gente trouxe jogadores de grande destaque na Série B e alguns jogadores que tiveram destaque na Série A. O Everton Ribeiro, por exemplo, ele tinha feito 18 gols em 2012. Foi a temporada mais artilheira da vida dele. E nessa galera que chegou ao Cruzeiro agora, tem alguns nomes de destaque. Eu acho que o Maicon e o Sidney são contratações que têm tudo para serem aí referências defensivas para o Cruzeiro. A gente trouxe um goleiro experiente, o Jailson, que vem para ser reserva do Fábio, basicamente. Eu gostei bastante da chegada do João Paulo e do Pedro Castro. Acho que são jogadores que vão se tornar titulares do time. O Edu também chega com a expectativa de ser o titular, porque foi o artilheiro da última Série B. Mas essa característica que você citou, né, de jogadores chegando como incógnitas, lá em 2013 o Cruzeiro fez de fato sim algumas apostas, mas o Cruzeiro também trouxe alguns jogadores que tinha grande expectativa de vingar aqui no nosso clube, e que bom que vingaram, né? Porque o time de 2013 do Cruzeiro, ele se achou muito rápido. A gente já teve uma base muito boa desde o Campeonato Mineiro, ganhou o Campeonato Brasileiro daquele jeito espetacular, e pra mim não há muita comparação. Em 2013 foi muito melhor o mercado que o Cruzeiro fez, mas a gente não pode esquecer que é outro momento, é outro Cruzeiro, né? A gente estava na Série A do Campeonato Brasileiro, vivia um jejum de títulos, mas o Cruzeiro era um time que tinha acabado de vender o Montijo, trouxe ali alguns jogadores importantes com essa grana, inclusive. Agora é uma situação completamente diferente, é Série B, é um histórico muito ruim dos últimos anos de salário atrasado, então os jogadores não têm tanto interesse assim em vir para o Cruzeiro, e tem alguns nomes que o Cruzeiro trouxe agora para 2022 que eu particularmente não gostei, especialmente o Pará e o Fernando Neto. Mas já que vieram, nosso papel é torcer para que eles joguem bem por aqui e apoiar muito para que façam aí uma excelente temporada. Eduardo Shoa pergunta: acho um absurdo isso, mas como já vi gente comentando, lá vai. Acha que com grana e montagem de elenco competitivo, o Cruzeiro vai buscar, além do ingresso na Série A, avançar na Copa do Brasil? Eduardo, obrigado pela pergunta. Eu acho que o Cruzeiro deve sim buscar avançar na Copa do Brasil o máximo que for possível, até considerando que a cada fase da Copa do Brasil que você passa, você recebe um bom valor em dinheiro, né? Tem a premiação fase a fase. Então o Cruzeiro tem que tentar ir o mais longe possível, e é claro que é muito bom se a gente contar com a sorte, né? Porque é uma competição que faz diversas rondas de sorteio durante a temporada, e se a gente puder escapar dos adversários mais fortes, é importante. Mas pegar times menos tradicionais também não é garantia de nada. É só lembrar que nessa temporada fomos eliminados pela Juazeirense. Então eu torço sim para que o Cruzeiro caminhe bem na Copa do Brasil, pegar umas quartas de final, por exemplo, já tá excelente pra gente, mas vamos focar fase a fase, né? Não dá pra gente dizer que o Cruzeiro tem a pressão de ganhar a Copa do Brasil, como eu vi o próprio Luxemburgo falando algumas vezes, que quer ganhar a Copa do Brasil. Exigir isso do Cruzeiro nesse momento é loucura, cara. Filmes Linguísticos pergunta: o Nani seria uma boa pro Cruzeiro, agora que ele rescindiu o contrato com o Orlando City? Filmes, obrigado aí pela pergunta. É claro que o Nani seria uma boa pro Cruzeiro. É um meio atacante de boa qualidade, tá sem clube nesse momento após rescindir com o Orlando City, mas é um cara que não cabe de forma nenhuma na realidade financeira do nosso clube. Na temporada 2021, o Nani jogou 29 vezes pelo Orlando City, fez 10 gols e deu ainda 7 assistências. São 17 participações em gol em 29 partidas, um ótimo número aí, mesmo considerando que a Liga Norte-Americana não é tecnicamente a melhor do mundo. Mas convenhamos que a brasileira também não é, muito menos a Série B do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que se o Nani viesse pro futebol brasileiro, ele conseguiria jogar muito bem. Até lembrando que ele é um atacante de lado, né, um ponta que gosta de jogar ali pelo lado esquerdo, é justamente a posição que a gente precisa contratar um jogador, e seria ótimo tê-lo por aqui. Mas é totalmente fora da nossa realidade financeira. O Fluminense, né, inclusive, abriu negociação, fez uma sondagem por ele recentemente e desistiu porque a pedida é muito alta. E se o salário dele não cabe no orçamento de um time que tá na Série A do Brasileiro e vai jogar Libertadores, imagina para um time que tá na Série B, né? E o que é que o Nani iria querer fazer aqui no Cruzeiro também, né? Um cara que já jogou em diversos clubes da Europa, tava jogando lá em Orlando. Qual seria o atrativo que o Cruzeiro poderia oferecer para trazer um português para jogar na segunda divisão do futebol brasileiro? O Ramon Diniz pergunta: depois do Grêmio ter caído para B, você acha que o Alisson poderia voltar? Ramon, obrigado pela pergunta. Eu selecionei esse questionamento sobre o Alisson e é muito engraçado, que é a terceira vez nesse ano que eu faço um vídeo de 6x1 Responde que tem alguma pergunta sobre o Alisson. E no último vídeo, né, que eu tirei as perguntas
perguntas para fazer esse, tinham 6 pessoas fazendo perguntas sobre o Alisson. Eu selecionei a sua porque foi a primeira que eu vi. Alisson fez uma temporada ruim no Grêmio. Foram 41 partidas disputadas com 4 gols marcados e 3 assistências. Ele tá com 28 anos e o diretor lá do Grêmio já deixou bem claro que o Alisson não vai seguir no clube, o que inclusive é bem pouco profissional da parte dele quando a gente lembra que o Alisson tem contrato com o Grêmio até o final de 2023, tá? Ele tem mais 2 anos de vínculo com o clube gaúcho. O Grêmio tá colocando o Alisson no mercado, eu vi algumas notícias inclusive que o Santos tem interesse nele, mas até o momento que eu fecho o vídeo nessa quinta-feira não tem nenhuma especulação de retorno do Alisson ao Cruzeiro, é só boato de alguns torcedores do Cruzeiro que gostariam da volta dele, mas parece que não tem nada sobre isso e acho que o Grêmio não vai querer também nem vender, até porque a gente não tem dinheiro, muito menos emprestar o jogador pro Cruzeiro, sendo que nós somos adversários do Grêmio na Série B. O Alisson com certeza tem mercado em clubes da Série A e se a intenção do time gaúcho for emprestar o jogador, vai liberar ele para jogar em um clube de Série A que possa pagar de preferência todo o salário dele, tá? Então eu acho que a chance do Alisson voltar pro Cruzeiro é mínima, para não dizer inexistente, e nesse momento não tem nenhuma especulação nesse sentido. E tecnicamente, para dar minha opinião, eu até gosto do Alisson, acho que ele teve uma passagem legal aqui pelo Cruzeiro, mas não acho que seja o tipo de jogador que a gente tá buscando, até porque na última temporada ficou bem nítido, né? O Alisson é um meio atacante desses que produz poucos gols, ele teve temporadas melhores no Grêmio em alguns anos anteriores, mas a última temporada foi bem fraca, e aqui no Cruzeiro eu tenho muitas dúvidas que o Alisson faria coisa melhor. É um jogador que eu acho que nunca fez mais do que 10 gols numa temporada, e a gente precisa de atacantes mais produtivos que ele. A Franciele Oliveira pergunta, na sua humilde opinião, quais são os maiores times dos estados de São Paulo, Minas, Rio e Rio Grande do Sul? Franciele, obrigado pela pergunta. Em Minas você já respondeu que sabe que é o Cruzeirão, e é claro que é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro é inclusive maior do que todos os outros clubes de Minas somados, tanto em conquistas, em torcida. O Cruzeiro é o maior de Minas, eu acho que quanto a isso não há nenhuma discussão. No Rio Grande do Sul, o maior é o Grêmio, por mais que eu particularmente goste mais do Internacional. No Rio de Janeiro, o maior é o Flamengo, e entre os grandes aí, o que eu gosto mais é o próprio Flamengo mesmo. E lá em São Paulo, o maior eu acho que é o Corinthians, até considerando o tamanho da torcida, é um time que também tem muitos títulos, mas o meu preferido em São Paulo é o Santos. Por fim, o Gabriel Leal Pimenta pergunta, por que a fotinha do canal é uma mão com 5 dedos, sendo que o nome é 6-1? Gabriel, obrigado pela pergunta. Respeitosamente eu te indico um oftalmologista, meu amigo, porque a mãozinha aí da logo do canal, ela tem 6 dedos. Confira comigo no replay. E o número de dedos é totalmente em alusão ao 6-1 mesmo, né? E essa coisa das marcas aí, das digitais, é aquela lógica, né, de que existem marcas que não podem ser apagadas, um 6-1 é uma delas. Então, por mais que esse canal pareça ser absolutamente puscoco, tem coisas que existem um fundamento, existe sim aí toda uma lógica por trás, e a mãozinha tem 6 dedos, irmão. Eu sei que eu contou errado mesmo. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também para fazer o seu questionamento para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!